Uma boa noite a todos. Nesse clima de gratidão que o Sr. Raimundo nos deixou, que eu vou iniciar então os trabalhos dessa noite, dar continuidade aos trabalhos dessa noite, tratando desse assunto, um assunto que possivelmente todos nós que estamos aqui buscando Jesus, aqui nessa casa, já passamos. Se não passamos, provavelmente passaremos, que é o arrependimento e a reparação. Trata-se daquele momento que a gente percebe que não seguiu o caminho correto, que não era bem por ali que a gente deveria ter seguido. Percebe que nos afastamos dos ensinamentos de Jesus e decidimos voltar. E precisamos de força para nos mantermos firmes e conseguirmos. Essa história é muito conhecida, possivelmente por muitos de vocês, mas hoje eu gostaria de tratar ela sob o viés espiritual. Logicamente que no Evangelho ela possui esse viés espiritual, mas muitos autores vieram tratar desse assunto na espiritualidade devido à sua importância. E é a partir desse segmento que eu gostaria de dar continuidade a vocês. Então, lá no Novo Testamento de Lucas, capítulo 19, entrando na cidade, atravessava Jericó, Jesus. E eis que um homem chamado pelo nome de Zaqueu, que era o chefe dos publicanos, que era rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da turba, porque era pequeno na estatura. Zaqueu era um publicano, o chefe dos publicanos. Publicanos eram os cobradores de impostos naquela época. E é certo que Zaqueu era rico, porque para você ser chefe dos publicanos, esse título era adquirido através da compra, não era barato. Então certamente que os chefes dos publicanos eram ricos. E os publicanos eram mal vistos, até porque a lei mosaica condenava essa profissão. E os ricos também eram mal vistos. Mas Zaqueu sentia toda essa energia pesada que as outras pessoas, que muitas vezes tinham que pagar os seus impostos, altas taxas de impostos a esses cobradores, arremessavam, energias de desequilíbrio. E ele já se sentia incomodado com isso e já buscava mudar o seu padrão de vibração. É possível perceber isso quando Lucas nos diz: procurava ver quem era Jesus. No livro Boa Nova, de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, ele também trata que Zaqueu já procurava mudar então o seu comportamento, que ele já andava tratando de uma forma melhor as pessoas que trabalhavam na casa dele, mas ele não podia ver Jesus ainda, por causa da turba. A turba é uma multidão que estava entre ele e Jesus, mas a espiritualidade nos convida a entender essa turba como as manifestações doentias do ego de Zaqueu, os problemas mal resolvidos que Zaqueu tinha, que se colocavam na frente da sua visão, fazendo com que ele não conseguisse enxergar Jesus. E porque era pequeno na estatura. É certo que Zaqueu era um homem baixo, mas a espiritualidade nos remete nessa parte a colocar que ele era pequeno na estatura moral. Então isso acontece muitas vezes conosco. Nós decidimos, percebemos que saímos do caminho, queremos voltar, mas a gente ainda não consegue enxergar Jesus, porque a gente ainda está muito apegado às questões da matéria e não estamos abertos o suficientes para receber essas energias partindo de nós. E ele era pequeno na estatura, então ele não se achava moralmente digno de olhar nos olhos de Jesus. E Chico Xavier diz para nós, através do Espírito Emmanuel, agora, que a falta cometida opera em nossa mente
um estado de perturbação, a qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas de nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação das vítimas e de quantos se lhe associam ao sentimento. Então, além de ele receber toda aquela vibração negativa que as vítimas passavam para ele, as pessoas que tinham que acabar tirando do sustento da sua família para estar pagando essas taxas de impostos, porque o chefe dos publicanos ele tinha que repassar esse valor para o rei, ele tinha que lucrar a parte dele e ainda quitar a dívida que ele tinha contraído com a aquisição do título. Então essas vítimas enviavam a Zaqueu muitos pensamentos negativos e ele era atingido, assim como nós somos também, ele era atingido fortemente por isso. E juntamente também se associavam entidades, espíritos que se associavam a esse tipo de pensamento também para deixar Zaqueu para baixo, para deixar Zaqueu ainda mais sofrente, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Então a gente adoece, né? Todas essas energias, esse desequilíbrio acaba nos causando a doença. Semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. Diversas podem ser as patologias, os problemas devido a esse desequilíbrio emocional. Zaqueu era um homem rico, porém perturbado em sua intimidade pela multidão dos fantasmas e de suas afrontas ao direito do semelhante. Tinha posses, mas certamente não tinha paz. Possuía muito, mas era pouco. Não conseguia, pois, encarar Jesus, a fonte do amor, porque sua intimidade lhe dizia que não era digno da atenção dele. Sua consciência assinalava o tormento natural perante as faltas, e seu coração desejava paz, tinha sede de amor. Percebam então que ele desejava a mudança, ele já tinha isso determinado na intimidade dele. Ele queria mudar intimamente, ele necessitava desse arrependimento para iniciar a reparação, e ele queria, partiu do íntimo dele. Isso quem nos diz é o Dr. Andrei Moreira, pelo espírito Dr. Dias Cruz, no livro Alto Amor e Outras Potências da Alma, que trata desse assunto também. Continuando no Evangelho de Lucas, e correndo adiante, subiu em um sicomoro, a fim de vê-lo. Zaqueu subiu no sicomoro. Sicomoro é uma figueira brava, é uma grande figueira, é uma árvore de figueira, e Zaqueu subiu nessa árvore. É certo que Zaqueu deveria ser um homem que tinha a sua postura perante a sociedade da época. E nesse momento que ele viu que Jesus vinha se aproximando, ele esqueceu tudo e saiu correndo, encontrou uma árvore e subiu para ver, porque estava prestes a passar por aquele lugar. E quando Jesus chegou ao local, olhando para cima, viu e disse: Jesus é certo que possui uma capacidade mediúnica muito além do que a que nós temos conhecimento. E ele sabia que aonde tinha alguém, como sabe até hoje, né? Aonde tinha alguém que realmente necessitava, partiu de dentro a necessidade de mudança, que queria, que desejava aquilo. E Jesus, no meio da multidão, veio se aproximando de Zaqueu e disse para Zaqueu: Zaqueu, apressando-te, desce, pois hoje é necessário permanecer em tua casa. Nesse momento, a espiritualidade nos convida a uma visita íntima, interior. É certo que Jesus pediu para Zaqueu descer da árvore, mas este trecho do Evangelho é tão comentado pela espiritualidade sob este viés, sob o viés de que Zaqueu precisava descer e realizar
uma visita íntima em seu interior, lá no fundo da sua alma. Olhar, ser corajoso, pois é difícil. Olhar para tudo que tinha lá dentro, para as mazelas, para tudo que ele tinha conseguido até aquele momento. E hoje era necessário permanecer lá. E é o momento do encontro com Jesus. Muitas vezes nós temos esse encontro com Jesus e não nos damos conta, exatamente por estarmos tão apegados às questões cotidianas e deixamos esse momento passar. Esse encontro com Jesus, ele pode acontecer em nossas vidas diante de um fato extraordinário, alguma coisa que nos marque e que nos faça entender, olhar com outros olhos para devidas questões, ou pode acontecer mesmo em um sonho, diversas formas, mas é preciso que nós demos importância para esse momento, pois ele é capaz de modificar toda a nossa existência. Um instante, como eu disse, capaz de modificar toda a nossa existência. Quantos milhares de anos serão necessários se nós deixarmos esse instante passar? E ele, apressando-se, desceu e o hospedou com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: ele foi pernoitar com um pecador. E ocorre um intervalo de tempo entre esse período e o de baixo aqui do trecho do Evangelho de Lucas, que não está lá. Mas Humberto de Campos, no livro Boa Nova, através de Chico Xavier, no capítulo O Servo Bom, nos diz o seguinte, que Felipe e Simão faziam deduções desagradáveis, estranhavam aquela afabilidade de Jesus por aquele homem pecador, e Jesus disse para eles em primeira pessoa: amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis ou mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Sim, amigos, ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem, assim, servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas. E aí Jesus contou a parábola dos talentos. Essa parábola dos talentos necessitaria de uma palestra só para ela, né? Mas ele quer dizer para nós, nessa parábola basicamente, que nós devemos aproveitar os talentos que nos foram dados, multiplicá-los. E eu vou contar uma curta história para vocês, que é do homem rico e da coruja. Existia um homem muito abastado e ele morava numa casa com um jardim muito bonito. E um belo dia ele percebeu que tinha uma coruja no muro da casa dele. E ele achou um belo animal e observou. Mas um belo dia ele percebeu que aquela coruja era cega. E ele ficou intrigado. Pensou, como ela sobrevive, né? O animal é cego, como ele sobrevive? E passou a observar. E em determinado momento do dia, ele percebeu que vinha um gavião e dava comida na boca da coruja e ia embora. E ele achou aquilo incrível. Observou no outro dia, novamente, o gavião veio, deu a comida na boca da coruja e foi embora. E esse homem disse: meu Deus, se você pode fazer isso por esse animal, o que não pode fazer por mim?
e pegou todos os seus bens e vendeu. E ficou esperando Deus fazer alguma coisa por ele. E passou um dia, nada aconteceu, passou 2, passou uma semana, o estômago dele já ardia em fome e ele não tinha recebido nada ainda. E aí esse homem começou a clamar, pedir, né, porque aquilo estava acontecendo com ele. E a voz da consciência disse para ele, ou o anjo da guarda disse para ele: será que Jesus não gostaria que você fosse um gavião? Então, cada um de nós tem a sua maneira de atuar. Não adianta eu querer ser a Madre Teresa e fazer as coisas como a Madre Teresa fez ou como o Chico Xavier fez, porque eles tinham o método particular deles. Cada um de nós tem que tentar fazer o bem dentro das nossas possibilidades e dentro do que nós temos já adquirido até o momento. Nós não podemos também, se nós estamos na condição social que nos encontramos no dia de hoje, é porque a gente tem alguma coisa para aprender ali. E não é por esse motivo que a gente é menos digno de servir a Jesus. E então Zaqueu serviu um jantar a toda aquela multidão, um lanche leve a toda aquela multidão que se encontrava ali com Jesus. E ficando em pé, lá na casa de Zaqueu Jesus foi lá então jantar. E ficando em pé, como de prontidão, como se estivesse sendo julgado, mas não tinha nenhum tribunal julgando Zaqueu. O único tribunal que julgava Zaqueu ali naquele momento era o tribunal da consciência de Zaqueu. Então, ficando em pé, ele disse ao Senhor: Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres. E se extorquir algo de alguém, restituo em quádruplo. Então ele daria metade dos bens dele aos pobres, e se ficasse confirmado que ele havia pego algo ilicitamente de alguém, ele restituiria então em 4 vezes o valor. Essa restituição de 4 vezes o valor era a punição mais alta empregada na época. Os crimes mais hediondos que existiam eram empregadas essa punição de 4 vezes a restituição do valor. Então Zaqueu se impôs a punição mais alta da época perante Jesus. Jesus não pediu nada para ele. Ele impôs isso. Ele sentiu-se arrependido, olhou ficou cara a cara com o que ele teria de passar como expiação e iniciou o processo de reparação. É certo que quando nós nos encontramos com Jesus, recebemos uma quantidade enorme de energias renovadoras que nos possibilitam o equilíbrio. Mas nós precisamos de persistência e perseverança para que essa energia se mantenha conosco. Porque se nós voltarmos para um padrão de vibração mais baixo, certamente que nós vamos nos desviar novamente. Depende sempre da nossa disciplina e fiscalização. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. O arrependimento, expiação e reparação, portanto, constituem as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. A expiação são os frutos que nós vamos colher naquele momento. O que nós plantamos, né? Nós nos arrependemos, mas nos arrepender não basta para nós estarmos quites com o que nós estamos colhendo. Então, será necessário nós realizarmos a colheita daqueles frutos e reparar. Porém, Allan Kardec, né, nesse trecho, no livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, assim como no trecho de cima também, ele diz assim: o arrependimento suaviza os travos da expiação, a parte desagradável da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo a causa.
Então, se nós realmente nos sentirmos arrependidos e iniciarmos um trabalho no sentido do bem, a justiça divina essa reparação, pode anular o efeito do nosso dano, suavizar esses estragos. E dependendo do tempo que durar essa reparação, pode acabar destruindo a causa. Isso pode ser confirmado neste trecho da mensagem Remuneração Espiritual, no livro Perante Jesus, que Emmanuel diz a Chico assim: toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício ao próximo, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Então, como eu falei, de acordo com o tamanho do trabalho que nós estivermos desenvolvendo, o propósito que isso tiver, essa cobrança será adiada e pode ser que seja por prazo indeterminado. Depende da nossa disciplina, né? Jesus era o psicoterapeuta supremo, ele foi o nosso modelo e guia, o ser mais perfeito que viveu aqui na Terra. Então, certamente, que ele nunca olhou para Zaqueu com os olhos que aquelas pessoas olhavam na época. Assim como ele também não olha para nenhum de nós, como às vezes a gente olha para os nossos irmãos, para os nossos amigos. E muitos viam em Zaqueu um avarento incorrigível, mas ele, Jesus, no entanto, nele identificou um homem rico, de nobre coração, capaz de transfigurar a riqueza em trabalho e beneficência. Porque Jesus, ele nos tratava todos iguais. Claro que todos os bons têm o seu mérito, mas ele veio para auxiliar os que se encontravam doentes, os que precisavam de ajuda. E ele já sempre viu em Zaqueu a luz que estava adormecida naquele coração, que precisava de um efeito para acender novamente. E o que aconteceu com Zaqueu então? Zaqueu, depois desse encontro com Jesus, ele começou a trabalhar assiduamente no bem, em trabalhos de desenvolvimento do bem. Assim como outros personagens da Bíblia, como Saulo, que virou Paulo, Simão, Zaqueu também mudou de nome. Ele se chamou Matias, mudou de nome para Matias, e foi trabalhar nas terras da Cesareia, na primeira casa do caminho, auxiliando muitas pessoas no trabalho do bem. E foi convocado para fazer parte do apostolado de Jesus no lugar de Judas. Por isso, era o 13º apóstolo. No livro Mulheres do Evangelho e outros personagens transformados pelo encontro com Jesus, por Robson Pinheiro, pelo Espírito Estevão, nos diz o seguinte: o tempo passou e os séculos fizeram o papel de cincel do tempo, de escultor, modificando o conteúdo íntimo daquela alma pequenina, transformando-a num gigante da fé. Zaqueu renasce, retorna ao palco do mundo. Um dia, uma multidão faminta, aflita e insegura procura o representante de Jesus. Após um dia estafante de trabalho, aquele homem já não encontrava forças para continuar atendendo aos convidados de Jesus. 19 séculos se passaram e agora ele, Zaqueu, renasceu, refletindo nos próprios olhos o olhar do Rabi. E ele renasceu aqui no Brasil. Ele foi um médico, político, empresário, um grande espírito, que se hoje nós estamos aqui conversando sobre espiritismo, devemos isso em parte a ele, porque ele é que foi o difusor da missão espírita no Brasil, encarregado por um outro nobre espírito. E esse médico trabalhava, como diz aqui o trecho do livro, de forma assídua
para auxiliar as pessoas que dele necessitavam. E um belo dia, já havia trabalhado o dia todo, já não encontrava forças para continuar. Chega uma mulher com uma criança nos braços e ele diz: o que posso fazer por você? E ela diz: minha filha está ardendo em febre, eu preciso de ajuda. E ele: claro, venha, vamos atender. Esse médico, ele atendia os pacientes que nenhum médico gostaria de atender, que são aqueles pacientes que não podem pagar. E ele chamou, viveu assim a vida toda, chamou a mulher e atendeu-a muito bem, prescreveu a receita e entregou a ela. E ela ficou paralisada. E ele disse: o que foi, minha filha? E ela disse: olha, doutor, você me atendeu muito bem, mas eu não tenho sequer condições para comprar os remédios. E ele examinou os bolsos, observando que não tinha nada de valor, olhou nas mãos, ele tinha o anel da sua formatura. E sem pensar duas vezes, ele tirou e entregou à mulher. E ela disse: não, doutor, não posso aceitar. E ele disse: não, minha filha, aceite, porque eu só estou te devolvendo o que um dia eu peguei. E esse doutor é doutor Bezerra de Menezes, que tinha como ninguém menos de mentor Santo Agostinho, usava o codinome Max para escrever diversos artigos espíritas. Quem se interessar pelo assunto pode saber mais em obras complementares, como o 13º Apóstolo e de Jorge Damas e Primícias do Reino, de Divaldo Franco, e pelo espírito Amélia Rodrigues. Não foi por acaso. Como eu disse, ele recebeu essa instrução de um outro nobre espírito para essa instrução de vir ao Brasil. Foi de ninguém menos que Ismael, que é o nosso mentor espiritual da nossa pátria. Ismael disse a ele: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e de regeneração. Portanto, se hoje eu estou falando desse assunto aqui com vocês, é porque Dr. Bezerra de Menezes trouxe para nós essas instruções espíritas lá naquela época, juntamente com outros trabalhadores espíritas também, em propósito de reforma e regeneração, ou arrependimento e reparação. E terminando então, Lucas, disse-lhes Jesus: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Dr. Bezerra de Menezes vem várias vezes, através do médium Divaldo Franco, nos trazer mensagens sempre focado na caridade, no amor, no arrependimento, na reparação. Mas aqui no livro Espírito da Verdade, ele diz que para curarmos todos os tipos de mazelas que nos acompanham, que nós vivemos em sociedade, parafraseando com o conceito inolvidável de Allan Kardec, que é que fora da caridade não há salvação, ele diz que fora do Cristo não há solução. E partindo do princípio que nós é que precisamos estar abertos a estarmos intimamente ligados à espiritualidade através das nossas boas ações, do nosso arrependimento, da nossa coragem de entrar lá no fundo da alma e observar tudo que se encontra por lá, tudo que precisa ser mudado, tudo que eu posso fazer de uma forma diferente, através dos passos, dos ensinamentos de Jesus. Partindo desse princípio, eu convido-lhes a escutar uma música agora que trata de milagre, mas o milagre sob o nosso viés espiritual. Como
Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Todos precisamos, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir.